Bem-vindos a uma jornada espiritual pelas histórias contadas pelo mestre da narrativa, Jesus Cristo. Hoje, exploraremos algumas das parábolas mais profundas e transformadoras que ele compartilhou, cada uma carregada de sabedoria e insights sobre como viver bem em harmonia com os princípios do reino de Deus. As parábolas de Jesus não são apenas simples histórias, elas são janelas para a verdade e a moral, projetadas para nos fazer pensar e, mais importante, agir de acordo com valores eternos. Desde o grão de mostarda até o bom samaritano, cada parábola revela aspectos do amor, da misericórdia, do perdão e da justiça de Deus. Prepare-se para ser desafiado e inspirado enquanto desvendamos esses enigmas divinos e descobrimos como aplicar esses ensinamentos eternos em nossa vida diária. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos que iluminarão sua jornada de fé e entendimento. Imagine-se em um dia típico na Galileia, com o sol brilhando no céu claro e o som suave do vento sussurrando através dos campos. Jesus está à beira do lago, cercado por uma multidão tão grande que ele decide subir em um barco e ensinar a partir daí, transformando o lago em um anfiteatro natural. Sua voz calma, porém penetrante, alcança as margens enquanto ele começa a contar uma história que captura a essência da experiência humana. Um semeador saiu para semear, começa Jesus, enquanto a multidão se acomoda, ouvindo atentamente. Ele descreve como algumas sementes caem ao longo do caminho, e os pássaros vêm e as devoram. Outras caem em solo rochoso, onde não tem muita terra. Elas brotam rapidamente, mas, como a terra é rasa, o sol as queima e elas murcham por falta de raiz. Algumas sementes caem entre espinhos, que crescem e as sufocam. Então, há aquelas sementes que caem em boa terra. Estas germinam, crescem e produzem uma colheita que é múltiplas vezes maior do que as sementes originais. Jesus então se volta para a multidão, com um olhar que convida à reflexão, e diz: em quem tem ouvidos para ouvir, ouça. À medida que o barulho suave das ondas bate no barco, Jesus explica que a semente é a palavra de Deus. O caminho representa aqueles que ouvem a palavra, mas não a entendem, e o maligno rapidamente a arrebata. O solo rochoso são aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raízes, eles acreditam por um tempo, mas quando vêm as dificuldades, desistem. Os espinhos representam as preocupações desta vida e a sedução das riquezas, que sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Mas a boa terra? Esses são os que ouvem a palavra, a compreendem e produzem uma colheita abundante. Cada pessoa tem o potencial de ser essa boa terra, escolhendo como receberá e cultivará a palavra em sua vida. Nesta parábola, Jesus não apenas ensina sobre o crescimento espiritual, mas também sobre como enfrentar os desafios da vida com fé e determinação. Ele convida cada ouvinte a refletir sobre que tipo de solo eles são e como podem cultivar uma fé que produz frutos abundantes. Em um cenário pitoresco, repleto das cores e sons de um mercado animado, Jesus captura a atenção de seus ouvintes com uma história sobre tesouros. Os olhos de todos brilham com a menção de riquezas ocultas, enquanto ele começa a desenrolar suas parábolas envolventes. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, declara Jesus com uma voz que mistura mistério e promessa. Uma pessoa encontra esse tesouro e, tomada por uma alegria incontrolável, esconde-o de novo. Em seguida, movida por um desejo irresistível, vende tudo o que possui apenas para comprar aquele campo. Imediatamente, Jesus tece outra imagem: o reino dos céus é também como um comerciante em busca de pérolas finas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, o comerciante não hesita, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquela única pérola. As histórias ressoam pelo mercado, e a multidão absorve a profundidade das palavras de Jesus. Essas parábolas não são apenas sobre a busca por tesouros terrenos, mas sim sobre o valor inestimável do reino dos céus. Jesus está desafiando seus ouvintes a considerarem o que estão dispostos a sacrificar para ganhar algo de valor eterno. A parábola do tesouro e a pérola ensinam sobre a prioridade de nossas buscas na vida. Assim como o homem do campo e o comerciante de pérolas, somos convidados a avaliar o que mais valorizamos. O reino dos céus, explica Jesus, vale qualquer sacrifício, é um tesouro que supera todas as riquezas do mundo. Ao fim das histórias, Jesus olha para a multidão, seus olhares refletindo uma mistura de contemplação e revelação.
Ele os incita a buscar esse tesouro com todo o coração, pois é somente através dessa busca sincera que eles podem realmente entender e receber os dons preciosos que o reino dos céus tem a oferecer. Assim, com palavras simples, mas cheias de profundidade, Jesus ensina que o verdadeiro valor não está nas riquezas que acumulamos, mas no eterno que descobrimos e abraçamos. Em uma tarde ensolarada, enquanto a brisa suave agitava as folhas das árvores, Jesus reuniu uma multidão curiosa ao redor dele. A simples menção de uma nova parábola fazia todos se aproximarem, esperando ansiosamente por palavras que transformavam o cotidiano em extraordinário. O reino de Deus, começou Jesus, observando os rostos atentos diante dele, é como um grão de mostarda que um homem pegou e plantou em seu campo. A simplicidade da cena era palpável, quase mundana, mas os olhos de Jesus brilhavam com um segredo ainda a ser revelado. Esse grão, explicou ele, era a menor de todas as sementes, mas quando crescia, se transformava em uma das maiores plantas do jardim. Ele descreveu como se tornava uma árvore tão grande que os pássaros podiam vir e fazer ninhos em seus ramos. A parábola era curta, mas sua mensagem ecoava profundamente. Jesus usava a imagem do grão de mostarda para ilustrar como algo tão pequeno podia ter um impacto imenso. Assim é o reino dos céus, disse ele. Pode começar com algo pequeno, algo que parece insignificante, mas tem o potencial de crescer e se expandir até se tornar um refúgio e um lar para muitos. Os ouvintes murmuravam entre si, maravilhados com a profundidade da analogia. Com essa história, Jesus não apenas falava sobre crescimento e transformação, mas também sobre esperança e potencial. Ele estava ensinando que o poder do reino de Deus não reside em grandiosas demonstrações desde o início, mas na evolução gradual, na transformação que ocorre através da fé e da perseverança. Ao finalizar a parábola, Jesus encorajava a todos a não desprezarem os pequenos começos em suas próprias vidas. Cada ato de bondade, cada gesto de amor, cada palavra de verdade que vocês semeiam pode se tornar algo grandioso no reino de Deus, concluiu ele, lançando um desafio para que vissem além do óbvio e acreditassem no extraordinário. E assim, com palavras simples entrelaçadas com grande sabedoria, Jesus plantou mais uma semente de eternidade nos corações de todos que o ouviam. Em uma tarde tranquila, enquanto o sol se punha e lançava tons dourados sobre a multidão que o cercava, Jesus sentou-se para ensinar uma lição crucial sobre o perdão. Observando atentamente os rostos diante dele, ele começou a contar a história de um rei que desejava acertar as contas com seus servos. A história começa com um servo que devia ao rei uma quantia tão astronômica que seria impossível pagar em uma vida inteira, explicou Jesus. A dívida era de 10.000 talentos, algo que equivalia a milhões de denários, cada denário sendo o salário de um dia de trabalho. O rei, ao perceber que o servo não tinha como pagar, ordenou que ele, sua família e tudo o que possuía fossem vendidos para saldar a dívida. O servo, desesperado, prostrou-se aos pés do rei e implorou por misericórdia. Tenha paciência comigo, suplicou, e eu pagarei tudo. Movido por compaixão, o rei não apenas lhe concedeu mais tempo, mas surpreendentemente perdoou toda a dívida. Mas a história não termina aqui, continuou Jesus. O mesmo servo, ao sair da presença do rei, encontrou um colega que lhe devia 100 denários. Ele agarrou o homem pelo pescoço e exigiu pagamento imediato. O colega, replicando o mesmo gesto de súplica que ele próprio havia feito ao rei, pediu paciência. No entanto, o servo não mostrou a mesma compaixão que recebeu. Ele mandou prender o homem até que a dívida fosse paga. A conclusão chocou a multidão quando Jesus descreveu como os outros servos, perturbados pela injustiça, reportaram tudo ao rei. O rei, então, chamou o servo e disse: Você é um servo mau. Eu perdoei toda a sua dívida porque você implorou por misericórdia. Não deveria você também ter tido misericórdia do seu colega, assim como eu tive de você? E o rei o entregou aos torturadores, até que toda a dívida fosse paga. Jesus finalizou com um olhar penetrante sobre seus ouvintes: Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, se cada um de vocês não perdoar seu irmão de coração. Esta parábola, carregada de ensinamentos sobre a necessidade de perdoar como somos perdoados, reverberou profundamente, lembrando todos da importância de espelhar a misericórdia recebida em suas próprias vidas. Numa tarde serena,
Enquanto a brisa suave carregava o som distante das vozes e atividades da cidade, Jesus contou uma das suas parábolas mais poderosas. A multidão se reunia ao redor, pendurada em cada palavra que caía dos lábios de Jesus, ansiosa por entender melhor os caminhos do amor e da misericórdia. Certa vez, começou Jesus, um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por ladrões. Ele descreveu como o homem foi deixado meio morto à beira da estrada, sua situação parecendo desesperadora. Passou um sacerdote, e depois um levita, ambos vendo o homem ferido, mas escolhendo passar do outro lado da estrada e seguir seus caminhos sem oferecer ajuda. A história tomou um rumo inesperado quando um samaritano, pertencente a um grupo desprezado e discriminado pelos ouvintes da época de Jesus, viajou pela mesma estrada. Ao ver o homem, continuou Jesus, o samaritano sentiu compaixão por ele. Ao contrário dos outros, ele parou. Cuidou de suas feridas, usando óleo e vinho para limpar e desinfetar, e depois o colocou em seu próprio animal, levando-o a uma estalagem para se recuperar. Além disso, o samaritano pagou ao estalajadeiro para cuidar do homem até que ele pudesse voltar para garantir sua recuperação total. Qual desses três vocês acham que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Perguntou Jesus, olhando para a multidão que escutava atentamente. A resposta veio hesitante, mas clara: Luke teve misericórdia dele. Antes de continuar, gostaria de lembrar a você que, se você está apreciando estas parábolas e deseja continuar explorando os ensinamentos profundos de Jesus, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Dê um like se você acha que o amor deve ser ação, e não apenas palavras. Jesus concluiu: Vá e faça o mesmo. Essa simples, mas profunda instrução ressoou entre todos que ouviam. Com esta parábola, Jesus não apenas redefiniu o conceito de o próximo, mas também desafiou todos a viver uma vida de compaixão ativa, mostrando amor através das ações, não importando as barreiras de etnia ou religião. À medida que concluímos nossa exploração das parábolas de Jesus, esperamos que estas histórias tenham tocado seu coração e iluminado sua mente. Cada parábola que compartilhamos hoje é uma semente plantada, destinada a crescer e florescer em sabedoria e compreensão em sua vida. As parábolas de Jesus nos ensinam a olhar além do óbvio, a buscar profundidade nas nossas interações diárias e a viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus. Elas nos desafiam a ser melhores, a escolher a compaixão sobre a indiferença, a justiça sobre a injustiça, e o amor sobre o ódio. Que as lições aprendidas hoje guiem suas ações e inspirem você a cultivar uma vida rica em amor e serviço. Não se esqueça de continuar a jornada conosco, explorando mais ensinamentos que têm o poder de transformar vidas. Inscreva-se em nosso canal para mais inspirações. Até a próxima, mantenha a fé e continue crescendo no caminho que leva à verdadeira sabedoria.